E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário, que na verdade não será um vlog diário, porque hoje é feriado, então será uma reflexão do cinzento. O que acontece é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Tá rolando uma certa discussão aqui nos comentários, num vídeo em específico, o vlog diário 220, tá? A respeito de uma resposta que eu dei para um inscrito, né? E que aí o inscrito rebateu, enfim, tá uma discussão que não tá ofensiva, não tem nada disso, mas como tá dentro de uma situação um pouquinho mais delicada, eu resolvi responder em vídeo para não deixar margens a interpretações errôneas. Pelo menos eu vou tentar ser o mais claro possível para não dar esse tipo de margem. E ao mesmo tempo vai acabar virando uma reflexão do cinzento, porque esse assunto tá bem bacana, tá? A pergunta original, eu não vou citar quem foi as pessoas, tá? Não vou citar aonde a discussão está indo, etc e tal, eu só vou falar qual é a discussão porque eu quero respondê-la, beleza? A pergunta original tinha a ver com uma questão de... A pessoa escreveu que estudava várias religiões, magia, teve experiências com enteógenos, etc e tal, mas que não consegue ter nenhum contato com entes espirituais e me pediu um conselho para como ele faria para começar isso, tá? Eu respondi no vídeo que, pelo jeito que ele estava escrevendo no comentário dele, pelo jeito que ele deixou a pergunta dele, não era possível que ele realmente tinha estudado, tá? Várias religiões, porque o estudo implica leitura e ele estava escrevendo muito errado, né? Com falta de plural, com falta de concordância, com pontuação errada, palavras com a gramática escrita errada, etc e tal. E eu falei, é impossível para quem estuda muito, porque estudar indica que você está lendo, e escrever desse jeito, porque naturalmente quando você muito lê, você começa a escrever melhor, né? A leitura é o treinamento da escrita, né? E aí eu respondi isso, falei assim, olha, eu tenho até medo de falar, dado isso que aconteceu, esse jeito que está escrito, eu tenho até medo de dar algum tipo de instrução e a pessoa entender errado, né? Porque se a pessoa não está escrevendo bem, então provavelmente ela também não vai entender bem, né? Não vai ler bem o que eu vou escrever, então ela não vai entender bem e eu vou acabar dando uma instrução errada. Entretanto, no fim da minha explicação, eu falei para ele que se ele quisesse realmente aprender isso, para ele visitar um centro espírita, né? Ainda falei, prefiro o kardecista, prefiro o espírita, não umbanda, candomblé, prefiro o espírita. E por que eu citei o espírita? Porque os espíritas realmente implicam uma cadência de leitura muito alta, né? Eles vão indicar que você leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que você leia o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, enfim, é muito livro até você começar a fazer alguma coisa. Então eu indiquei esse tipo de coisa justamente para incentivá-lo a ler a partir de um propósito, de um objetivo que ele tem, que parece que ele se interessava bastante, né? Que é muito diferente e eu acho que é mais efetivo do que você, por exemplo, falar com uma pessoa, lê Dom Casmurro, lê, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cuba, que geralmente se indica na escola, tá? Esses livros são chatos mesmo, você só vai entender depois de velho, então, tipo, demora, não é uma leitura boa para você ler no começo. Mas, enfim, foi para esse lado. O que acontece que eu quero que para vocês verem, né? Às vezes a gente fala, não, porque o mago é o cara que estuda, o mago é o cara que estuda a sociedade em seu entorno. O que aconteceu? Não só o rapaz, como todas as pessoas que responderam depois para esse comentário, não se atentaram que eu indiquei para ele um caminho de estudo. Se atentaram para o fato de que eu falei para ele estudar. Entendeu? Ele depois respondeu, não, ninguém foi mal educado comigo, tá? Eu não estou fazendo essa resposta como mimimi, essas coisas todas. Eu estou fazendo isso mais como uma forma de continuar a instruí-lo, beleza? Você que escreveu esse comentário, todas as pessoas que se interessaram por ele, tá? Então é uma forma de continuar a instruí-lo e não de te menosprezar nem nada disso, tá? Mas no comentário depois ele falou que ele tem erros gramaticais, que ele comete erros gramaticais, porque ele não liga para isso e porque ele nasceu com um problema de fala e que melhorou e que acabou passando para a escrita, né? E que aí ele não se importa com quem liga que ele está escrevendo errado, que ele acha isso uma perda de tempo,
família histórica, católica, tenho base em várias religiões e conteúdo ocultista. Não entendi seu sarcasmo sobre o que eu entendi. Então, tipo, não foi sarcasmo, cara. Eu falei a real, assim como você realmente não entendeu o que eu falei, né? Porque eu falei um monte de coisa e te indiquei para você fazer parte de um centro espírita. Você que não entendeu. Mas esse fato do cara não ter entendido o que eu falei, só corrobora com o que eu falei, tá certo, entendeu? Porque eu dei toda a explicação e no final eu indiquei para ele o caminho. Só que ele preferiu não ouvir o caminho e se prender à crítica, que na verdade foi uma crítica que, me desculpe se você se sentiu ofendido, mas foi uma crítica de boas, tá? Ninguém é obrigado a nascer sabendo ler, ninguém é obrigado a nascer sabendo fazer nada. Você tem que desenvolver, você tem que... E eu entendo isso como um problema, e agora eu quero alertar a todos vocês, tá? Seguinte, não importa qual é o caminho da sua vida, se você quer ser ocultista, se você quer ser magista, se você quer ser religioso, se você quer ser ateu ou qualquer coisa assim. A nossa vida implica em melhora. A nossa vida ela implica que você sempre se torne melhor. O camaradinha falou aqui pra mim, ó, meus erros gramaticais não são por meus erros gramaticais não são porque não ligo para isso e nasce com problema de fala, melhorei na fala, mas minha escrita não, tá? Eu não sei qual que é esse problema de fala, mas aqui abaixo, um dos nossos inscritos, que né, essa conversa teve bastante coisa. Primeiro, você tem sim que se importar que você escreve errado, cara, porque você tem que se melhorar. Se você não assumir que você escreve errado e isso é um problema, você nunca vai ser melhor. Esse já é um ponto negativo para você que quer se tornar magista, que quer aprender esse caminho, tá? Não existe, não deveria pelo menos existir, no caminho do mago ou de um estudioso de ocultismo, a derrota nesse sentido que você fez aqui. Ah, eu sei que escrevo errado e foda-se. Não, velho, puta, eu escrevo errado, eu preciso melhorar isso. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Segundo um amigo aqui, eu não sei, não fiz essa pesquisa, mas ele falou que só tem dois tipos de mal que acaba, dois tipos de problemas que acabam, linguísticos principalmente, que acabam interferindo na fala. Que um é, deixa eu ver se eu acho aqui, escrevendo um problema... eu não acho que eu não vou achar agora. Mas um desses problemas aí é aqui, dislalia e dislexia, tá? Ele falou que ele pesquisou, ele foi atrás para ver se existiam alguns males, porque em nenhum momento o nosso amigo, eu não estou duvidando de você, tá? Mas em nenhum momento o nosso amigo falou qual que é o problema dele, o transtorno que ele tem. Ele foi atrás e achou esses dois, dislalia, dislexia. Eu tenho dislexia. Claro que eu sei que dislexia é um mal que a gente que tem níveis, né? Tem pessoas que são muito disléxicas, pessoas que são pouco disléxicas. Eu estou mais para esse lado aqui. Mas eu também troco sílaba, engulo letra, e não é eu troco sílaba porque eu escrevi. Não, tipo, você depois lê e não percebe que a sílaba tá faltando, sabe? É um negócio mental, assim. O meu processo de aprendizado, ele é muito diferente do processo de aprendizado de todo mundo. Tanto que depois da oitava série, né, do ensino fundamental, né, que você entra no médio, eu nunca mais tive caderno, porque anotar pra mim não funciona. Entendeu? Por isso que eu tenho problema de aprender inglês, de aprender outras línguas, de aprender matemática, porque essas situações para um disléxico, ela é um pouquinho difícil. Então, eu tenho dislexia e eu escrevo certo. Por quê? Porque ao longo do meu processo, eu entendi que eu tinha esse transtorno e comecei a buscar alternativas de melhorá-lo. Então, o meu processo hoje em dia de escrita, por exemplo, ele é bem diferente, né, do normal. Eu tenho que escrever, tenho que reler, tenho que dar uma... Às vezes, quando o comentário é mais longo, eu escrevo no Word, para o Word me avisar que está errado, sabe? Então, mas ainda assim, eu não tenho problemas, por exemplo, com plural e singular, cara, como você tem aqui, entendeu? E isso acontece porque eu leio bastante, de verdade, eu estudo de verdade. Então, tipo, eu acho que esse negócio que você deu aqui, isso daqui é um alerta para todos, tá? Eu tô só usando um rapaz de exemplo, um rapaz ou moça de exemplo, e tô, na verdade, dando um alerta para todo mundo.
Se vocês querem ir para o estudo ocultista, estudo magista, estudo espiritualista ou qualquer coisa desse jeito, não adianta você não assumir que você erra, saca? Você tem que assumir que você erra, velho. Esse negócio, eu li pra vocês aqui. Meus erros gramaticais são porque não ligo pra isso e nasci com problema, deve ser nasci, porque escreveu nasce. Com problema de fala, melhorei na fala, mas minha escrita não. Velho, isso daqui não pode acontecer. Me desculpa, cara. Tá? E isso não é só pra questões de escrita, de fala, etc e tal. É para questões de tudo na vida. Porque aí me entra um outro problema para quem tem esse tipo de percepção. Será que você não vai entrar tipo numa senda, sei lá, na Umbanda, por exemplo, para você ter esse contato espiritual que você quer? E aí você vai entender aquelas questões todas de Nino, eu sou filho de Ogum, logo eu sou grosso, e foda-se. E isso não pode acontecer? Será que você não vai se deixar levar por mais essa desculpa? E isso vai ser prejudicial? Ou será que você não vai se deixar levar pela desculpa do horóscopo? Para falar que seu signo, seu ascendente, sei lá o que, te faz isso? E você vai ficar achando desculpas o tempo todo para deixar de ser uma pessoa melhor? Então você não está aprendendo, cara. Isso para todo mundo, tá? Vocês não podem se derrotar desse jeito, gente. Isso não pode acontecer. Quer ver? Acontece muito das pessoas que fazem assim, Nino, eu estou desempregado. O Brasil está em crise. Eu entendo, o Brasil está em crise, é um tempo difícil e eu entendo tudo isso, tá? Eu já fiquei desempregado por muito tempo. Teve aí, logo que eu casei, eu fiquei desempregado aí quase um ano, fiquei 8 meses desempregado, morando na casa da minha sogra. Tive vários problemas, quase entrei em depressão. Enfim, teve várias coisas. Quem me tirou foi a Ana Lídia e os guias lá da casa que eu frequentava, né? O Caboclo Ventania, enfim. Foi uma galera que me tirou disso. Então eu vou falar pra vocês, não se sintam menosprezados, porque eu também já passei por esse problema. Só que eu estou dando a visão de quem já passou por esse problema e saiu dele, tá? Então, dado todo esse cenário, o Brasil está em crise, você está desempregado. Você tem duas alternativas aí, cara. Ou você se sente um derrotado e se torna um derrotado, no sentido de estou desempregado, não arranjo emprego. Puta, que merda, eu estou desempregado, não arranjo emprego. E deita na cama e fica em depressão. Ou você usa isso como uma base para uma coisa mais legal. Para quem é hermetista, essa situação é o tal do pêndulo, da lei do pêndulo que eu sempre falo para vocês, que é mais conhecida como a lei das marés, ou a lei de causa e consequência, sei lá, eu não lembro agora o nome certinho da lei, eu chamo de lei do pêndulo. Eu aprendi assim, tá? Mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. Leis herméticas. Para dar o nome certinho para vocês também não ficarem falando, a menina não sabe disso. Lei do ritmo, tá? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é compensação, né? Eu aprendi como lei do pêndulo por quê? Porque a gente fala que a vida, ela pendula positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, você tem as coisas ruins na mesma proporção de coisas boas, tá? Você tem os seus defeitos na mesma proporção que você tem suas qualidades. Você tem os momentos de decepção da sua vida na mesma proporção que você tem os momentos de coisas boas, né? O mago hermetista, ele vai fazer isso aqui, vai pegar esse pêndulo e deixar ele pendulando de um lado só, tá? Como é que você faz isso? Você está desempregado? Pega esse momento que seria ruim e transforma numa coisa boa, né? A minha empresa, Bedart, eu tô aqui felizão pra caramba, trabalhando que nem um condenado, mas feliz, né? Tô até mais tempo com a minha família, eu fico o dia inteiro com a minha filha aqui, com a Ana, etc e tal. Por quê? Porque eu fiquei desempregado, velho, entendeu? Eu fui mandado embora do emprego que eu tava, que era um emprego ótimo, muito bom, um emprego do caramba, era onde eu queria me aposentar. Só que aí bateu a crise, os sócios se desentenderam. Quando eu vi que a coisa estava ficando ruim no trabalho, eu já comecei a me programar, né? Na hora que o outro sócio me chamou e me dispensou, eu já estava com tudo montado, lancei a Bedart, entendeu? Você pode fazer isso também, velho. Você está em casa sem fazer nada, procura alguma coisa que você saiba fazer e começa a vender isso como serviço.
saca? Depende muito mais de você transformar aquele negócio, aquele problema que você tem numa coisa boa. Agora, você precisa assumir que isso é um problema. E você, meu amigo, minha amiga que fez isso, não está assumindo que você tem um problema. Esse negócio de falar assim, eu não ligo pra como eu escrevo errado, é burro. Você me desculpa, de novo, tá? Me desculpa, eu estou usando o termo burro, não no sentido pejorativo, mas no sentido kantiano, tá? Eu vou explicar. O burro para Kant, para filosofia, é um estado de doença social, é uma doença social, tá? Ou seja, burro não é aquele cara que é um jumento da vida, não é isso. Burro é o cara que não sabe que não sabe e por isso não quer melhorar, não quer aprender, que é exatamente o que você está fazendo. Você não está vendo que escrever errado é um erro, por não estar vendo, você não quer melhorar. E isso não se faz, velho. Você me desculpa, pra nada na sua vida, tá? Leva esse conselho, todos vocês que estão vendo, pra tudo na vida de vocês. Comecem a observar as coisas e ver como é que vocês podem melhorar com essas coisas. Não assuma o erro e não veja isso como erro. Veja isso como uma qualidade, tá? Assuma seu erro. E assumindo seu erro, você consegue melhorar. Aí, enfim, seguindo pra frente, aí eu não quero julgar ninguém, tá? Tem umas pessoas que estão falando que eu fui bem tosco. Olha só, isso eu quero alertar pra vocês, tá? Eu acho que ele foi bem tosco. Isso aqui é um argumento ad hominem, não tende a me ofender, tá? Mas aí depois a pessoa explicou. Ele poderia ter respondido a pergunta sem mencionar que o rapaz escreve direito. Não escreve direito. Será que muitos que estão na Umbanda, principalmente os membros de mais idade, que podem até ser analfabetos, mas têm uma educação e um profundo respeito pelo seu próximo, não têm sabedoria porque não sabem escrever? Eu quero abordar isso aqui. Primeiro, pessoa, eu dei a resposta. Segundo, não é porque existem pessoas ruins no mundo que você tem que ser uma pessoa ruim também, tá? Ruim no sentido de... não no sentido de maldade, tá? Mas, por exemplo, não é porque tem pessoas na Umbanda que são analfabetas e que fazem um ótimo trabalho que você também tem que ser analfabeta para fazer um ótimo... Você nunca... Isso é típico brasileiro, tá? Eu não sei se acontece em outros países, mas isso é muito típico do brasileiro. A gente sempre tem a ideia de que a gente precisa se nivelar por baixo. Porque a gente tem aquela questão que até cristã da humildade. A humildade a gente trouxe pra gente como humildade é o cara que é burro, né? É o cara que não sabe ler, como a pessoa citou, o cara que não sabe das coisas da vida, é o cara que não sabe uma outra língua, é o cara que não sabe. E se você sabe, você não é, e usa esse conhecimento, você não é humilde, né? Isso está errado, pessoal. Isso está errado, tá? Se o cara... Primeiro porque a gente está em épocas diferentes. O cara que é analfabeto, que não teve acesso a uma educação e que tem um respeito pelo próximo, etc e tal, ele vivia numa época onde o acesso à escola era mais difícil. Hoje não é, né? Antigamente, para você fazer um trabalho de escola, você tinha que pegar um dia para ir até uma biblioteca. Hoje tem Google, né? Tem até umas pessoas que brincam. Se na época do Harry Potter visitar Hogwarts existisse o Google, ele não passaria por metade dos problemas que ele passou, né? Então não adianta você se nivelar por baixo. Você nunca pode se nivelar por baixo. Hoje em dia, se uma pessoa entrar para esse quesito aqui, ser um analfabeto, uma pessoa, tô falando da minha idade, tá? Dos seus 30 e tantos anos aí. Uma pessoa, 30 e tantos anos, não sabe ler e escrever, cara, ela não tem a sabedoria. Desculpa. Porque ela não conseguiu resolver nem os próprios problemas, tá? Que é diferente de pegar uma pessoa de 70 anos, ok? Vamos deixar claro isso. Você pegar um senhorzinho, uma senhorinha de 70 anos que não sabe ler, etc e tal, ok, a gente até compreende, né? De novo, vivia numa outra época onde o acesso à educação era mais difícil. Agora, você vai pegar um camarada de 30 anos, 20 anos, que não sabe ler, aí você me desculpa, porque o cara não sabe nem resolver o próprio problema. E eu sei que a gente também tem essa questão dentro da Umbanda, principalmente, né? Porque a gente vê os médiums, a Ana direto fala isso. Você vê pai de santo que vale,
é aquele pai de santo que é feio, gordo, pobre e mora longe. Ou feia, gorda, pobre e mora longe. Né? A gente espera isso de um pai de santo. Se você chega num lugar onde o pai de santo é bem apessoado, que nem a Ana. Né? A Ana tem cara de menina, né? Tem cara de seus, sei lá, 20 anos de idade. Bonita, cabelo bem cuidado, unha bem feita, vestida bonitinha. Você chega num terreiro desse, você tende a nem dar importância. Né? Quantas vezes as pessoas vão lá no terreiro, olham para Ana Lídia e falam, essa é a mãe de santo? É um preconceito que é o mesmo preconceito que você teve aqui. Sabe? Não. Se você quer ser um guia, se você quer guiar pessoas, você tem que ser exemplo. Tá? Se você quer fazer magia de amarração, ou fazer magia de, sei lá, pacto de dinheiro, pacto de prosperidade, você tem que no mínimo também ser próspero. Porque você não pode vender aquilo que você não tem. Sabe, pelo menos eu vejo assim. Se eu chego num lugar onde o cara é, sei lá, não sei, pobre, burro, pobre, ignorante, vamos usar a palavra certa, pobre, ignorante, mal casado, no sentido de casou, descasou, nunca se acerta direito com as pessoas, é grosso, briguento. Eu não tenho muito o que aprender com esse cara. Ah, Nino, mas e os guias dele? Os guias dele até tem mensagens que são ótimas, mas vão passar pelo crivo do médium para ser colocado. E o médium tem esse tipo de cabeça. Então como é que isso vai acontecer? Claro, eu vou lá, vou ouvir e vou entender aquilo que for bom para mim, eu vou guardar. Aquilo que não for bom, eu vou jogar fora, tá? Mas esse tipo de premissa não é legal, tá? Primeiro porque você tá glorificando, digamos assim, a ignorância, o que não é bom de nenhum jeito, tá? Isso não é bom de nenhum jeito. Ignorância não é bom de nenhum jeito. Você tem obrigação, principalmente nos dias de hoje, onde o acesso à educação e aprendizado é muito fácil. Você só precisa ter um smartphone e hoje em dia no Brasil tem mais smartphone do que pessoas. Então é muito difícil você não ter um brother que tem um smartphone que pode te prestar, um parente, alguma coisa assim, para você aprender a ler e escrever, tá? Você não tem desculpa para não praticar pelo menos isso, cara. Não dá. De novo, eu espero estar sendo claro aqui. Eu não estou fazendo esse vídeo como um rechaçamento à pessoa que me escreveu o comentário, nenhuma delas. Eu estou usando esses comentários para dar para vocês uma outra lição, né? Uma outra situação, na verdade. Lição não, quem sou eu para dar lição? Uma outra situação que vocês precisam levar em conta. Primeiro, nunca se rebaixem, nunca se nivelem por baixo, velho. Você não pode nunca na vida de vocês pegar como exemplo alguém que está abaixo. Você sempre tem que pegar quem está acima. Você nunca pode falar, ah, mas Nino, sei lá, eu trabalho com marketing na minha empresa assim porque, sei lá, porque meu vô que veio da Itália e trabalhava numa fábrica de tijolo e morreu trabalhando numa fábrica de tijolo, fazia assim. Você está se nivelando por baixo, cara. Eu tenho muito respeito pelo meu... Tive muito, né? Meu avô morreu, mas eu tive muito respeito por ele. Era uma pessoa que eu adorava, né? Mas eu não posso usar meu avô como exemplo de estratégia de marketing para minha empresa. Eu não posso me nivelar assim. Eu tenho que pegar tipo um Bill Gates da vida, que levou a Microsoft à estratosfera. E pegar esse cara como exemplo. Entendeu o paralelo que eu tô falando? Então não, você não tem desculpa para estar escrevendo errado. Nenhum de vocês tem desculpa para estar escrevendo errado. Se vocês escrevem errado e eu aqui falo para você, olha, você escreveu errado, não levem isso ofensivamente. Ou levem isso ofensivamente e me provem que eu estou errado. Tá? Seria muito bom, pessoa que fez esse comentário, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, escrever uma carta aqui para mim, falando, Nino, você é um idiota, olha como eu melhorei. E escreveu lindamente assim. Porra, eu vou ficar muito feliz por você, cara. E vou falar, porra, fui um idiota mesmo. Ok? Coisa número 2 desse vídeo. Não se deixem abater pelos seus problemas. Você tem um problema para solucioná-lo. Se você tem um problema de fala que te faz escrever errado, como é que você melhora isso? Busca, cara. Busca mesmo, vai atrás, mano. Como é que... Eu tenho dislexia, eu tô falando pra vocês, eu tenho dislexia. Quem me conhece nos cursos percebe o quanto a dislexia aparece.
Porque às vezes eu tô porque quem tem dislexia geralmente também tem déficit de atenção. Então às vezes eu tô no meio do curso e já aconteceu com vocês aqui, eu esqueço o que eu tô falando, né? Ou eu falo e a palavra me foge, tem palavras que eu escrevo lá na lousa erradas, né? Quem me faz curso comigo sabe, percebe a dislexia. E isso não é um impedimento para eu escrever errado, para eu escrever certo. Eu fui atrás do meu método de aprendizado, né? A Ana, por exemplo, ela tentou, ela fala umas 15 línguas fluentes. Eu já pedi para ela me ensinar inglês e eu não tive capacidade de aprender inglês no método dela. Por quê? Porque eu tenho dislexia, então meu método não é o mesmo. Não adianta eu ficar fazendo exercício, para mim não funciona. Eu tenho que falar para aprender inglês. O que eu sei de inglês hoje, que é suficiente para me comunicar meio no monkey English, né, no inglês de macaco, né, os verbos tudo errado, mas eu aprendi jogando videogame, porque você vai no processo prático. Então você tem que encontrar o seu processo, velho, e aprender com isso, todos vocês. A lição de hoje de vocês, que é graças a esse camarada, então vocês têm que agradecer a lição de hoje a esse camarada, que é por você que eu estou pegando esse exemplo e dando esse discurso todo. Os defeitos e falhas que vocês têm não são desculpas para você não melhorar. Se você tem defeitos que as pessoas apontam para você e você não melhora, você não merece estar no caminho da magia. Você não merece ser chamado de ocultista. Você é uma pessoa menor, você é uma pessoa normal, qualquer coisa, tá? Se você quer ser alguém, você tem que pegar esses seus erros e melhorar, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto, tá? Pessoas que participaram da discussão com esse nosso amigo, muito obrigado àqueles que tentaram entender a situação, não aqueles que me defenderam, porque de fato ninguém me defendeu, defendendo, seu idiota, o Nino tá certo, essas coisas, ninguém foi por aí. E eu, cara, admiro muito vocês nisso, tá? Porque eu já participei de alguns canais onde as pessoas... eu tenho muito orgulho disso, de verdade. Eu queria agradecer a todos vocês por isso. Porque aqui no canal do Nino Denani, os inscritos que estão aqui, vocês que sempre aparecem, que sempre comentam, que sempre falam com a gente, não tem uma postura idiota. Eu acho isso fenomenal. Em nenhum momento ninguém foi para ofender a pessoa que comentou. Em nenhum momento ninguém foi para me ofender, tá? Exceto a pessoa que falou aqui que eu fui bem tosco, mas eu acredito que o tosco dela, na verdade, queira dizer que eu fui pouco polido, né? Então também não é uma ofensa, é uma palavra argumentativa como outra qualquer. E as pessoas foram lá, procuraram as coisas, pesquisaram a respeito, escreveram com muita educação, escreveram tentando avaliar os dois lados. Isso eu achei muito fenomenal de vocês. Olha, o Nino fez isso daqui, vamos avaliar friamente. Em contrapartida, a outra pessoa fez isso daqui, vamos avaliar friamente, vamos tentar tirar. Cara, vocês são foda, de verdade. Eu tenho muito orgulho de ter inscritos desse jeito. Por isso que eu não estou mais correndo atrás de inscrito, tá? Eu não estou mais anunciando em lugar nenhum, eu estou indo devagar, porque eu prefiro ter 30 mil pessoas, como a gente está chegando na marca dos 30 mil. Prefiro ter 30 mil pessoas desse jeito do que 200 mil pessoas banho de Nutella, tá? Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, um ótimo feriado para vocês e até segunda-feira.